Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Então, pega aí, gente linda de Abreu Lima, teu livro de português. Abre aí na página 106, que a gente hoje vai fazer uma releitura de imagem. Perdão, a gente vai fazer uma leitura de imagem, né? Essa leitura de imagem para uma interpretação de texto. Então, para a gente fazer uma leitura de imagem, a gente tem que ver tudo que tem aí na tela, tudo que tem aí no papel, detalhes por detalhes, porque mediante a isso que a gente vai responder, né? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre gênero textual, blog, depois aí tem uma atividade também de diário para vocês fazerem, né? Então, estou ainda aguardando por aqui, tá bom? Agora a gente vai fazer essa leitura de imagem bem legal. Eu gosto muito desse livro, porque esse livro tem vários tipos de gêneros textuais e atividades diversificadas, ok? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai ler aqui, vamos ler imagens aqui na página 106 e tem assim, nesse capítulo você lê textos em que as crianças contam sobre seu dia a dia. Observe a imagem a seguir, reproduzida por um pintor brasileiro, tá? É um pintor brasileiro chamado Cândido Portinari. E se chama, o nome desse quadro se chama Meninos Brincando. É um de agora, não. Portinari desenhou essa tela linda, que ela realmente existe, né? Eu sempre enfatizo isso. Nosso livro é composto de vários outros livros, telas, quadros. Então, ele tá lá em 1955, Olhe sobre Tela. Então, né, faz um tempão. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre Cândido Portinari, vai lá, acessa lá na internet, tu vai achar muita coisa, muita obra legal de Cândido Portinari. Mas a gente pode falar sim, mas hoje, por enquanto, a gente vai ver essa obra linda chamada Meninos Brincando. E ao observar essa tela bem interessante de Portinari, né, os meninos aqui brincando, o que é que a gente pode perceber? A gente vê o que aqui, gente? A gente vê um animal, a gente observa que é de dia, né, porque tá aqui representado como fosse o sol, né? A gente vê assim, será que é na cidade ou no campo? A gente vê que se fosse na cidade ia ter vários automóveis, né? Ia ter mais um campinho bem organizado, mas não tem. Então, dá pra gente ver muita coisa. Aparentemente, eu não tinha observado nada disso. Pois é, mas ao observar com calma, a gente vê, né? A gente vê que esse animal parece um burrinho, não é? A gente observa várias coisas. Parece simples, mas é uma tela bem interessante, né? Parece também que não são pessoas assim, adultas, velhas, parecem meninos, né, brincando. Meninos, como já diz o nome na tela, né? Meninos jovens, ok? Então, vamos lá para a gente responder, já que a gente já deu essa visualização assim por alto. Observe as pessoas representadas na cena. Elas são conhecidas ou desconhecidas? Jovens ou velhas? A gente acabou de falar, né? Conhecidas, eu acho que vocês não conhecem, ninguém conhece, né? Até porque tá de costa, né? Portinari deve ter desenhou há muitos anos. No segundo, a cena apresentada se passa em um ambiente urbano ou um ambiente rural. Explique, que eu acabei de falar, né? A gente não vê aí automóvel, não vê semáforo, não vê, então, não parece que é na cidade. No terceiro, de que as pessoas parecem estar brincando na pintura? Aí vocês sabem, né, gente? Vê aí de que elas estão brincando e responde aí. Elas estão aí, né, de cabeça para baixo e tal. Então responde aí comigo. Você já brincou dessas brincadeiras? Caso tenha brincado, conte como foi. No quarto, que animal aparece na cena retratada? Eu até mencionei, não foi? Que cores foram utilizadas na maior parte das cenas? Aí tem 2 quadrinhos aí para você responder. Cores quentes, vermelho, laranja e amarelo, ou cores frias, azul, verde e violeta. Eu não sabia que tinha isso de cores quentes e cores frias. Tem sim, tá, gente? Em arte a gente estuda isso, vocês já estudaram, né? Eu acho que faz um bom tempo, né? Então, nos anos anteriores a gente retrata muito isso, quando a gente começa a estudar pintura. Então, cores quentes e cores frias. Aquelas cores quentes são cores mais fortes, vermelho, cores mais, né, vibrantes, cores laranja, amarelo, então com cores quentes, né? Cores frias, o azul, verde, violeta. Então, olha aí a tela e vê o que é que predomina mais. Mas tem muitas cores, sim. Mas tem cores que sobressaltam, né? Tem cores que aparecem mais, como o amarelo está aparecendo bastante.
Então, marca o X aí no que é correto. No sexto, você diria que a cena ela se passa em um dia de calor ou de frio? Por quê? A gente acabou de mencionar, né? Que tem lá um ácido que a gente tá vendo lá direitinho, né? Observe as linhas existentes no quadro. Em sua opinião, que impressão essas linhas passam? Essas linhas aí, né? Não tem no quadro essas linhas. Elas passam o que para você? É pessoal a resposta, né? Se trazem vida, se é alegre, se é triste, se parece estar chovendo. Vocês vão responder o que vocês acham. Não tem certo nem errado, tá? Isso aí é uma leitura da tela que vocês estão fazendo. É bem pessoal. Você concorda com a afirmação de que brincar é uma das coisas mais importantes na infância? Por quê? Então, a resposta pessoal também, tá, gente? Pra mim, é muito importante. Tia, mas brincar, ela é ótimo, se apropria de você linguisticamente. Mas eu tô brincando, eu tô estudando. Sim, mas você até aprende brincando, né? Então, você linguisticamente aprende outros repertórios, conhece outras palavras com os colegas, usa a imaginação, a criatividade, usa o corpo, se movimenta. Já tô dando a resposta, como se fosse minha, né? Mas pra mim, eu acho de suprema importância. Criança que não brinca, fica triste, tá? Se desenvolve menos, então é super importante. No oitavo, você concorda com a afirmação que brincar, aí a gente já falou, não foi? Essa é o nono. Aí em dupla, né? Você vai fazer aí com a sua família, ou com o colega, vocês vão escrever um texto como se uma pessoa do quadro estivesse contando um diário, como foi o seu dia, representando na pintura. Dei um nome para cada pessoa representada e para o animal que as acompanha. Tentem imaginar onde elas moram, se são amigas ou familiares, o que fizeram antes e depois dessa cena. Usem a imaginação. Então, a resposta é pessoal. Vocês entenderam, né? Vocês vão olhar essa imagem e vocês vão dizer, faz de conta que eles chegaram para vocês e disseram. Aí vocês vão dizer, não, olha, a gente tava em tal lugar e a gente chegou nesse lugar e a gente começou a brincar disso. Aí depois a gente foi para tal lugar. Então, como está falando aqui no texto, aí vocês vão imaginar e vão escrever, certo? Um texto, faz de conta na cabeça de vocês, tá? Vocês já estão brincando e usando a imaginação. Então, mas não vamos parar por aí não, né? Porque teve pouquinha coisa pra gente responder. A gente vai continuar e a gente vai responder aí a página 108 e 109. Na página 108, a gente vai ler livro diário de um garoto que não é nem um pouco banana, para ficar com ela. Fala de uma criança que descobre o amor. Olha só que interessante. A gente sempre falando sobre esse gênero textual diário, que é super importante, né? Então, a gente vai ler o texto a seguir. Vamos ver aí, gente? Bem interessante, né? E esse livro realmente existe. A gente vai ler um pedacinho desse livro aí, que é de Ricardo Scott, né? Ele escreveu em 2017, né? Foi 2017 que entrou aí no blog, né? No site, né? Mas eu acho que foi 2015. E o livro dele, Diário de um Garoto que não é nem um pouco banana, né? O livro dele é bem interessante. Porque tem um livro Diário de Banana, né? Que até a Sara gosta muito. Mas esse é o livro de um menino que não é nem um pouco banana, porque será? Acho que ele quer namorar, né? Aí tem assim, Rio, lançando o livro Infanto Juvenil para ficar com ela, Globo Livros, o casal de jornalistas e escritores José Godoy e Marisa Tavares traz de volta, em tempos de redes sociais e blogs, o hábito de escrever diários, comum entre os meninos dos anos 80 e 90. Só que o personagem é um garoto, Miguel, de 11 anos, que se apaixona por uma amiga de infância, Camila. Aí Miguel descobre que Camila e suas amigas estão escrevendo um diário para ninguém fuçar o que elas escrevem nas redes sociais. Diário é uma coisa mais feminina, mas ela começa a escrever
mas ela começa a escrever como forma de se apaixonar, de se aproximar dela. Conta Marisa. E acaba sendo uma viagem de autoconhecimento, porque ele começa a falar de tudo lá, do relacionamento com os pais, da morte do avô, das brigas com o irmão. Nem tem só o diário lá, porque a ideia era falar do dia a dia dele e a vida de uma criança de 11 anos que começa a descobrir que as meninas são legais e que ele pode ser amigo delas ou namorados ou namorá-las, né? E tem reticências e aí continua. Então é bem interessante, né? Foi um blog criado por duas pessoas, né? O José Godoy e Marisa, para falar sobre as coisas do cotidiano e falar também sobre as coisas também da época da infância. Então é bem interessante. Então, aí, mediante tudo isso que a gente acabou de ler, aí diz assim, o que a autora quis dizer quando afirma que o diário é coisa mais feminina. Aí você vai responder. Aí a gente até mencionou isso quando a gente falou sobre outros textos sobre diário, né? Que normalmente os meninos gostam muito, as meninas gostam muito de escrever diário, pega aqueles diários de papel e recorta, e faz florzinha, faz aquilo outro. Mas que não é só de menina. Menino também tem que expressar o que sente e pode expressar também no diário escrevendo. Tá bom? Eu tô dando minha opinião e vocês dão a de vocês aí. Mas aí tá escrito, vai tudo de acordo com o texto, tá, gente? Na letra B, porque Miguel começa a escrever um diário do livro para ficar com ela. Então, você vai ler de novo e bolar a tua resposta e responder. Porque a gente percebe que ao longo do texto ele disse que gostava de quem? De uma menina, que ele estava gostando de uma menina chamada quem? Camila. A menina estava escrevendo um diário para quem? Para as amigas, porque ela queria se aproximar, e aí ele queria se aproximar dela, né? A gente vai ver, então vai lendo aí, responde aí tuas perguntas. O que Miguel descobre a respeito do hábito de escrever no diário? O que é que ele sente? O que é que ele descobre através disso? Que ele quer escrever um diário para quê, gente? Porque o diário é uma forma de autoconhecimento, né? Das coisas do seu dia a dia. As coisas passam tão rápido, você está escrevendo ali, você vai ler de novo, eita, nesse dia aconteceu isso mesmo. E que ele pode escrever para quê também? Sobretudo, tudo que ele quiser escrever nele, relacionamento dos pais, a morte do avô, não está lá no texto, né? Das brigas com os irmãos, tudo no diário você pode escrever, porque para o outro parece ser bobeira, para a pessoa é importante, né? E a gente tem que respeitar. Na página 109, a gente vai ter um gênero textual tirinha aí também, bem legal. E tem outras perguntinhas para a gente terminar tá quase perto de terminar nossa aulinha. Na letra D, em sua opinião, o hábito de escrever em diário é mais feminino? Converse com os colegas, né? Eu já dei a minha opinião e vocês vão dar de vocês. Escreve aí. No segundo, em qual frase abaixo a palavra viagem tem o mesmo sentido e acaba sendo uma viagem de autoconhecimento? Uma viagem de autoconhecimento. Ele não está falando viagem no sentido de viajar. Está sendo viagem no sentido de aprender, né? Aí ele dá duas frases aí para você marcar um X na frase correta. Essa viagem, ele está falando e acabada sendo uma tentativa de autoconhecimento, ou ele está falando e acaba sendo uma experiência de autoconhecimento, tá? Então vê aí o que é que você entendeu. Escreva uma frase em que a palavra viagem tem um sentido diferente do sentido usado no texto citado acima. Então aí você vai falar um sentido de viagem, viajar de mesmo, viajar. Eu saí daqui de Recife, fui viajar, fui para Rio de Janeiro, Nova York, ok? É diferente do sentido viagem de autoconhecimento, né? Que é aprender. Então, a resposta pessoal, tá? Fui à praia, viajei à praia, Então, leia a tirinha de Armandinho em que o pai dele explica o que é ironia. Vamos ver o que é ironia? Quando
Olha no primeiro quadradinho aí, o que é que ele fala aí? Quando está com aspas, pode ter um significado diferente, ser uma ironia. Há amigos e amigos. Esse amigos, no segundo, né? Primeiro ele falou amigos sem aspas. Aspas, né? Aquele... É a relação de sinal de semântica, de sentido, tá, gente? Amigos e amigos, né? Amigos de verdade, quando ele botou aspas, aquelas aspas pequenininhas, amigos que se dizem amigos, não amigo de verdade. Era isso que ele estava querendo ensinar para Armandinho. Aí ele falou aí, ó, no segundo, uma vez, um bode com aspas, talvez não seja exatamente um bode. Aí o que foi que Armandinho fez no último? Olhou para o bode e disse assim: afinal, você é um bode ou é uma ironia, né? Então aí quebrou toda aquela coisa de entender o que é ironia e ficou engraçado. O humor ficou no último quadradinho, né? Porque o pai, ele estava querendo explicar o que era ironia. E disse, olha, pode ser amigo ou amigo com aspas. Quando chegou aqui, ele fez o bode, pode ser um bode ou um bode entre aspas. Aí você é um bode, né? Ou você, cadê? Ou é uma ironia, né? Uma ironia, ele está dizendo que é quando está entre aspas, que perde o sentido. Ironia não quer dizer que o sentido é outro. Então, por exemplo, quando ele diz assim, olha, eu comprei um bode, tá sem aspas, quer dizer que é um bode animal, o pai quis dizer isso. Quando tá com aspas, ele pode dizer assim, fulano parece, que é ofensivo isso, é só um exemplo. Fulano parece um bode comendo. Esse bode não é porque fulano parece um bode animal. Esse bode com aspas está dando um sentido que ele parece um bode, porque o bode come de tudo e come muito. Então, fulano come demais, então parecendo um bode. Então, é o sentido que o pai estava tentando explicar para Armandinho, e Armandinho não entendeu, foi perguntar ao bode se ele era um bode ou uma ironia. Vocês entenderam, né? Para vocês também não perguntarem dessa forma. Então, na letra A, por que a palavra amigos está entre aspas? Porque ela apareceu 2 vezes no texto ou porque ela está usando com sentido diferente do habitual? Acabei de falar para vocês. Marca aí o que vocês acham correto. Não é porque ela está aparecendo 2 vezes no texto não, tá, gente? Porque o outro amigo está dando amigo ou amigo, entre aspas. Às vezes é amigo, mas na hora H ofende, não quer estar junto, fala de mim. Então, não é amigo só porque está junto, certo? É de sentido diferente. O aspa está mostrando que é para dar um novo sentido na palavra. Qual é o sentido da palavra amigos nas 2 ocorrências? Ou seja, com aspas e sem aspas. Eu acabei de explicar. E você vai escrever agora. O primeiro amigo está dando sentido de amigo de verdade, né? Amigo é aquele que está junto, companheiro, que eu confio. O segundo amigo indica o que, gente? Ironia, tá? Sentido contrário, é uma ironia. Ou seja, não são amigos de verdade, não são sinceros. Isso quer dizer ironia, ok? Na letra C, o que na aparência do bode tem um aspecto parecido com aspas, né? Na aparência do bode. O bode, sim, o bode animal. O que é que parece com a aspa? A aspas não é assim? Então, o chifre do bode dá a aparência do parênteses aí, né? Ele colocou, né? Da aspas. O que o pai de Armandinho quis dizer em sua fala no segundo quadrinho? O que é que ele quis dizer? Um bode com aspas talvez não seja exatamente um bode, seja uma ironia, né? Seja um sentido diferente, se botou um aspas. Então aí você vai responder. Armandinho demonstrou ter entendido a explicação do pai? Aí você responde. Eu acho que ele não entendeu, senão eu não ia perguntar isso pro bode, né, gente? Até porque não pode nem ia responder, né? Então, deu para entender, gente, quando tá com aspas, é ironia, né? Não é o sentido real. Então, a gente vai parando por aqui, né? Nosso vídeo. Só para terminar, porque na próxima aula a gente vai falar sobre consumir o que e para que. Aí é um texto novo, vai ter interpretação de texto, né? Vai ter várias coisas. Então, tem umas dicas aí, sugestões de leitura. Aí dá uma olhada, se vocês quiserem, vocês entram na internet, quiser ver mais,
Se o livro estiver disponível para leitura, não perde tempo não, vai lá e lê. Aí tem aí o blog de Marina e de Júlio Emílio Braz e Janaína Rosário Vieira, da editora Saraiva. Tá lá, aqui tá falando um pouquinho sobre o livro. Tem também, aí tem aqui, ó, o livro trata de história de Marina, uma jovem blogueira. Então quem gosta de blog, ó, tudo a ver o que a gente estudou agora nesse capítulo, não foi? Ela tem amigos fiéis, leitores que acabam de encontrar o amor em sua vida. Muito legal, Alexandre. Completamente apaixonado, Marina começa a mudar totalmente seus hábitos. Uma garota estudiosa, bondosa, que passa a ser irreconhecível aos olhos da sua mãe, gerando muita confusão e diversão para todo mundo. Então, ó, o blog de Marina, tá? Então é um livro bem interessante. Aí tem outra sugestão de leitura aqui, que é Férias na Antártica, de Laura Klins e Tamara Klins e Marininha Klins, da editora Grão. Tá bem interessante. Aí o que acontece nesse livro? Nesse livro nós vamos acompanhar a história da irmã Laura e Tamara e Marininha, que passaram as férias com seus pais, certo? Aí tem bem interessante, aí tem na África. Será possível conhecer algumas divertidas lembranças que as garotas guardaram da expedição. Então bem legal também, tá? Então Férias na Antártica já é outro gênero bem diferente, não tem nada a ver do primeiro, mas muito legal. E tem o último aqui que tem Diário de Julieta 3, tá? Falando do gênero textual diário que a gente acabou de estudar. Diário de Julieta 3, o blog de férias da menina maluquinha de Ziraldo. Ó, Ziraldo que a gente conhece, menino maluquinho, da editora Globinho. Então, quem quiser, vai lá e dá uma olhadinha. O que é que acontece com Julieta? Julieta é uma menina maluquinha que entrou de férias, mas não pense que ela ficará sem fazer algo divertido. Esses livros em quadrinhos mostram a jovem Julieta criou um blog todo especial para manter contato com os amigos, mostrando todas as aventuras, vivenciando a ida ao cinema, né, congestionamento, tirou algumas horinhas da sua diversão. Então, bem interessante. Aí quem tem blog sabe que é legal, porque você vai colocar o teu dia a dia num blog. Então, eu nem tenho blog, mas eu tô com vontade de fazer um pra mim já. Sonho a gente ter estudado aí e já tinha visto alguns blogs. O Diário de Vovó, de Richard, tá bem legal aqui, que é da editora Escorte-se. Muito legal. Então, olha só, Diário da Vovó é outro livro bem legal. E Ricardo encontrar no diário. Ricardo encontra o diário da avó e fica encantado ao conhecer toda a infância e as aventuras de vida de Joaquim. Ah, é do vovô, né? Da vovó não, perdão. O Joaquim e o Zuca, com seu melhor amigo Zeza. Então, o diário do vovô é bem legal, gente. Eu mesmo, a minha avó gostava, amava quando ela ficava contando as histórias da vida dela. Então, o diário da vovó bem legal aqui. Então, tem 4 dicas de leitura, gente. Não é tempo não. Se puder, dá uma olhadinha na internet e abre aí pra gente ver. Parei, gente. A gente parou na página 110, tem atividade na página 109, 108 para vocês fazerem. Na página 106 e 107, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Teve várias coisas, teve leitura de imagem, nossa, muito legal. Teve aí também blog também, né, que a gente falou aí um pouquinho, mas bem legal. Próxima aula a gente tá aí voltando com aula de português, falando para consumir e para quê. E tem muita coisa legal ainda pela frente. Mas vamos deixar lá pra gente navegar na leitura na próxima aula. Espero as atividades para correção, hein? Fica com Deus.